Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, olha, revolucionou a forma como muita gente pensa sobre relacionamentos. Vamos analisar os conceitos de As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E vamos começar com a pergunta que abre o livro e que provavelmente todo mundo já se fez um dia. O que acontece com o amor depois do sim? Sabe, para onde vai toda aquela mágica do começo? Essa frase forte é de um empresário que o autor, o Gary Chapman, conheceu num voo. Pensa na cena, um homem de sucesso, mas que depois de 3 casamentos tinha essa mesma sensação de que o amor simplesmente sumia. É a partir dessa angústia que a gente começa a nossa análise. E o caso desse empresário não é um caso isolado, né? Ele só coloca em palavras uma questão que muitos casais enfrentam. Então, vamos tentar entender por que, segundo o livro, essa sensação é tão comum. O mais curioso é que ele contou que tentava. No último casamento, ele se esforçava, elogiava a esposa, dizia que a amava. Mas em poucos meses ela só reclamava. Ele era sincero, de verdade. Mas a mensagem dele simplesmente não estava chegando. O que deu errado aí? Bom, para a gente entender o problema, primeiro precisamos desconstruir uma ideia. Aquela fase de estar apaixonado, será que ela é mesmo a base sólida que a gente imagina para um amor que dura? A gente está falando daquela euforia, sabe? Quase uma obsessão, em que tudo parece perfeito. A outra pessoa não sai da cabeça e a gente tem aquela ilusão de que nada pode dar errado. É uma experiência super intensa, mas, segundo a obra, tem prazo de validade. E qual é esse prazo? De acordo com a pesquisadora Dorothy Tanoff, que o livro cita, a duração média dessa obsessão romântica é de mais ou menos 2 anos. Depois disso, a realidade bate na porta. E tem mais. O psiquiatra M. Scott Peck diz que essa fase não é o amor de verdade por 3 motivos bem claros. Primeiro, ninguém escolhe se apaixonar, a coisa simplesmente acontece. Segundo, não exige esforço, é quase instintivo. E terceiro, o foco ali não é o bem-estar do outro, é mais uma forma de acabar com a própria solidão. Então tá, se a paixão acaba, o que é que fica? É aí que a análise do Chapman nos dá uma luz, uma solução. Ele apresenta 2 metáforas muito poderosas para a gente entender as nossas necessidades emocionais. Imagina que cada pessoa tem um tanque de amor emocional. Manter esse tanque cheio é um investimento ativo na saúde do relacionamento. Quando o tanque está cheio, a pessoa se sente segura e a relação inteira floresce. E aqui está o pulo do gato. Atitudes como crítica ou distanciamento raramente são a causa do problema. São sintomas. É como a luz da reserva do carro acendendo. Um alerta de que o tanque de amor está perigosamente baixo e precisa ser reabastecido de propósito. E como é que se enche esse tanque? Aprendendo a falar a linguagem de amor do parceiro. Chapman identificou 5 linguagens principais. A analogia é perfeita. Se uma pessoa fala português e a outra só entende japonês, não adianta eu falar português com toda a sinceridade do mundo. A comunicação não vai acontecer. Isso muda tudo. A questão central, na maioria das vezes, não é a falta de amor, mas sim um erro de tradução. Para manter o tanque de amor sempre cheio, é preciso aprender a falar a língua que o outro entende. Certo, agora que a gente já entendeu a base, vamos mergulhar em 3 dessas linguagens com exemplos práticos do livro para ver como elas funcionam no dia a dia. Começando com palavras de afirmação. Para quem fala essa língua, palavras têm um peso enorme. O Mark Twain dizia que um bom elogio o sustentava por 2 meses. É exatamente isso. É o poder de encorajar e de apreciar com a voz. Olha que interessante esse exemplo do livro. Uma esposa queria que o marido pintasse o quarto. Reclamar que ele estava lavando o carro não adiantava nada. Mas, quando ela mudou a tática e começou a elogiar o que ele já fazia, como pagar as contas, a motivação dele para agradá-la mudou completamente. Elogios são muito mais poderosos que crítica. A segunda linguagem é tempo de qualidade. Isso é muito mais do que só estar no mesmo cômodo. É sobre presença total. Dar atenção exclusiva, sem celular, sem TV, sem nenhuma distração. É criar uma conexão de verdade. Dentro de tempo de qualidade, tem um dialeto importante. A conversa de qualidade. Isso significa ouvir para entender e não só para dar uma resposta. A história do Bill e da Betty Joe no livro é o exemplo perfeito. Ele achava que a solução era enchê-la de elogios, mas o que ela realmente precisava era do tempo e da atenção exclusiva dele.
Chegamos à terceira linguagem, receber presentes. Muita gente acha que isso é materialismo, mas não tem nada a ver. O presente aqui é um símbolo visual do amor, uma prova física de que alguém se lembrou da gente. E essa é a mensagem central. Não é sobre o preço, é sobre o pensamento por trás. A história do Jim e da Janice é um exemplo ótimo. Ele nunca dava presente, achava um desperdício. Quando entendeu que essa era a linguagem dela, ele começou a trazer uma simples rosa, uma pizza, e o casamento dele se transformou. Porque cada presente comunicava: eu pensei em você hoje. Tudo isso, então, nos leva a uma nova forma de enxergar o amor. Uma forma que vai muito além de um sentimento que vem e vai. Essa é a tese principal do livro. O amor de verdade começa quando a paixão se acalma, ele é uma decisão diária, uma escolha de agir para o bem-estar do outro, de se esforçar para aprender e falar a linguagem dele, mesmo que não seja a nossa língua nativa. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta para reflexão. Qual é a linguagem do amor da pessoa que está ao nosso lado? Porque identificar e, principalmente, praticar essa linguagem pode ser a chave para um relacionamento muito mais profundo. E no final, o grande segredo é esse. O amor não é só uma coisa que a gente sente, é uma habilidade que se desenvolve, uma língua que a gente pode aprender a falar fluentemente. É a escolha de falar essa língua, dia após dia, que mantém o amor vivo de verdade.